O suspeito, o nome dele é Matheus Calainho, só que ele se passava como Fernando. E os alvos dele eram mulheres que procuravam para poder fazer massagens. Ele se dizia homossexual e, por isso, gostava apenas de atender mulheres. Só que as duas últimas vítimas perceberam que foram vítimas de violência sexual, procuraram a delegacia e ele acabou preso. Para falar do assunto, está comigo aqui o doutor Ricardo Barbosa. Primeiro, doutor Ricardo, parabéns para o senhor e para toda a sua equipe pela prisão que vocês efetuaram. Agora, na delegacia, ele preferiu se calar e não falar sobre o que aconteceu. Só que vocês já sabem que ele era um abusador sexual e que se colocava como homossexual para tentar pegar as vítimas e atacar essas mulheres. Boa tarde a todos. É importante essa divulgação, porque nós acreditamos que há outras vítimas que ainda não procuraram a delegacia. Essas vítimas, elas na sexta-feira tiveram esse contato com o Matheus. Já no primeiro contato, elas já sentiram que a massagem não era uma massagem normal, comum, e que aquilo consistia num abuso. Procuraram a delegacia e de pronto nós já pesquisamos e verificamos que ele tem inúmeras passagens, inclusive uma condenação recente. Ele foi condenado a uma sentença criminal condenatória por crime similar. Ele agia da mesma forma, buscava redes sociais, oferecendo o serviço dele de massagem a troco de ter uma divulgação dessa atividade, quando na verdade isso é um ardil que ele criou para ludibriar as vítimas e aí realizar as práticas sexuais que foram narradas em depoimento. Antes de deixar o doutor Ricardo conversar com você aqui, Isabelle, vou trazer mais duas informações para você, que em 2019 ele já tinha sido investigado e era apontado contra ele o crime de estupro, tá? Que ele também era investigado e já teve outra situação onde algumas vítimas teriam publicado em redes sociais esse tipo de crime que ele conseguia e acredite você, ele teria entrado na justiça contra o Facebook e o Facebook foi obrigado a apagar as denúncias feitas pelas vítimas que ele acabou fazendo, mas em 2021 acabou sendo condenado. Doutor Ricardo está aqui e conversa com você e os nossos convidados a partir de agora, Isabelle Benito. Doutor Ricardo, eu quero aqui fazer uma pergunta. Eu tenho uma colocação importante a fazer nesse caso, mas eu quero te fazer uma pergunta. As mulheres, porque é algo muito subjetivo. Primeiro, que numa massagem você está mesmo numa relação exposta e de confiança com a pessoa. E é muito subjetivo. Algumas mulheres do outro caso, quando eu conversei, elas falaram que tinham dúvidas se estavam passando por um crime ou não. Essas mulheres, que a gente vai preservar, é óbvio, mas elas relatavam que ele fazia o quê? Depois de conseguir essa confiança, que até eu vou dar em detalhes, que eu acho importante a gente falar para as mulheres, que é o que o senhor falou, muitas devem ter passado e muitas vezes não procuram a delegacia. Em que momento essas vítimas de agora percebiam o crime? Isso é importante. O relato delas é um relato muito forte e contundente. Na verdade, a prática ali, não há qualquer dúvida de que não é uma prática típica de massagem. Ele tocava nos órgãos genitais dela, ele se esfregou buscando contato físico com elas e dentro do relato, que é até muito forte e é importante elas terem vindo buscado terem confiança na Polícia Civil. Inclusive ele esfregou o órgão genital dele nas vítimas. Segundo o relato delas, um relato, volto a dizer, coerente, forte e firme. O ataque das duas vítimas aconteceu no mesmo dia? Sim, no mesmo dia. São amigas e ele, através de redes sociais e com esse artifício, dizendo também que seria homossexual, então, para tentar com isso diminuir qualquer tipo de resistência psíquica por parte delas, ele realizou essa prática. Então não há qualquer dúvida, pelo relato delas, de que ele ultrapassou isso, aliado a todo o histórico que ele tem. Volto a dizer, ele foi condenado por uma prática similar, usava o mesmo modus operandi, ele buscava vítimas em redes sociais,
oferecia, não cobrava pelo serviço. Segundo ele prestaria esse serviço a título de que fosse divulgada a atividade dele. E nessa prática é fato que a massagem ela tem um contato físico, mas é um contato físico que não está longe do contato que ele tinha com as vítimas. Doutor, eu quero aqui deixar bem frisado, na sua presença, na do Caio, no do Carregosa. Primeiro porque, quando eu li esse nome, Matheus, qual é o sobrenome dele, Caio? Matheus, que agora se passava por Fernando. Calainho. Matheus Calainho. Eu cobri muito esse caso. Agora, se alguém falasse pra mim assim, você conhece o Matheus Calainho? Ele é massagista. Eu cobri muito esse caso. Eu ia lá e eu não ia lembrar nem do rosto, nem do nome, nem da história. Então, ele se valeu do critério que tem que ter na justiça brasileira, mas que eu quero trazer aqui a discussão com a gente, é que tem casos que não dá. Que é você responder em liberdade. Matheus Calainho, pra mim, não dizia nada, pro doutor Ricardo também não, pro Caio também não, pro Carregosa também não. O doutor Ricardo, só quando fez a pesquisa, que é o trabalho da polícia quando prende alguém diante de um caso como esse, que descobriu, e eu imagino que deve ter ficado surpreso, e como a gente ficou quando a gente pegou de novo a matéria, para as pessoas entenderem em casa que ele agia da mesma forma. Ele se valia da forma de que ele já é condenado. Ele ia no perfil das vítimas, mulheres que no Instagram se mostravam preocupadas com o corpo, né? Que são as mulheres que influenciadoras. Ele sabia, ele arquitetava o crime igual ele fez há 2 anos. E aí ele entrava em contato, ele passava de que seria uma parceria, coisas que acontecem, e acontecem de forma legítima. Você tem seguidores, a pessoa é conhecida, você vai, você divulga. E aí, para ter mais segurança para ele cometer o crime, ele se valia do quê? De que ele era homossexual. Porque ele ficava, e eu me lembro do depoimento da primeira vítima há 2 anos, ele primeiro se certificava de sentir que a vítima estava tranquila e relaxada num apartamento com um homem. E detalhe, gente, ele se valia de uma coisa que a gente tem que bater muito firme na tecla. Muitas dessas meninas, numa situação como essa, e o doutor, por isso eu fiz a pergunta pro doutor, para ele ser bem duro mesmo, porque não tem como ter nada leve em histórias como essa, são histórias de balcão de delegacia, histórias que chegam a delegados. Não tem história bonitinha, não tem história romantizada. Por isso eu perguntei pro doutor Ricardo, ele esfregava, ele fazia o crime, mas muitas vezes essas meninas que procuram dentro, não vou nem falar na delegacia, porque a delegacia você tem que ver que teve o respaldo, que as mulheres são ouvidas, que ele tá preso de novo. Como ele foi preso quando as outras tiveram coragem lá atrás. Mas eu quero falar pra você, mulher, que dentro do seu próprio ambiente, algumas ainda duvidam delas, pessoas que amam. Ah, mas você fica expondo seu corpo na internet. Ah, mas você tem certeza? Porque massagem é contato. Aconteceu. Então isso dificulta a ação da polícia. É você ter que acreditar na vítima. Levar a vítima a uma delegacia. O delegado ouvir. E aí eu trago a questão aqui pra vocês. A pessoa tem direito de responder em liberdade, ok? Mas casos como esse, seja um psiquiatra forense, seja qualquer profissional, não adianta. Ele não tem critério para responder em liberdade, Marcelo Carregosa, porque ele provou mais do que nunca que se ele ganhar a liberdade, que não é fugir pela porta da frente, que é um direito constitucional dele, um direito previsto no Código Penal, ele vai voltar a cometer crime. Tanto é que ele não voltou a cometer crime diferente, ele cometeu igual. Bom dia, Isabelle, bom dia, Caio, bom dia a todos. Um abraço para o doutor Ricardo. Então, explicar mais ou menos para o pessoal de casa como funciona. Você só pode ser condenado com sentença penal transitada de julgado. O que significa? Quando você já tem uma sentença e dessa sentença não cabe recurso. Por isso que ele estava em liberdade. No Brasil seria o quê? O juiz de primeira instância, segunda instância, e dependendo da situação, STJ, STF, até não caber mais recurso, aí eventualmente você começa o cumprimento de sentença. Você consegue antecipar esse cumprimento de sentença em situações excepcionais. Quais seriam? Diante de uma prisão preventiva. Para a prisão preventiva, ela vai ter que ter requisitos.
Um dos requisitos é reiteração da conduta criminosa, ou seja, se eu deixar essa pessoa na rua, ela vai continuar praticando o crime. Que é o caso dele. Exatamente. Quando a gente está falando de crime organizado, é fácil a gente ver. Se eu tiro um miliciano e um traficante e não deixo ele preso, o que ele vai fazer? Voltar a praticar crime. O abusador? Agora, o abusador tem essa questão, porque às vezes você pode criar uma sensação que não, agora que ele está respondendo, ele não vai praticar mais crimes. Mas esse daí já provou que não. E pelo visto, ele já tem outras passagens que mostram que ele está tendo uma reiteração criminosa. Vamos ver se tudo der certo, agora ele fica preso respondendo. E outras mulheres que estão assistindo a gente, vendo o delegado, procure a Delegacia de Ipanema, procure uma DEAN. A Delegacia de Ipanema abraçou as mulheres, fez a prisão desse abusador, desse estuprador. Então, o seu depoimento é muito importante. Você se encorajar até para a cura de algo como isso. Doutor Ricardo, a pergunta que eu quero te fazer agora, porque eu estou vendo aí a prisão dele feita num apartamento de alto padrão. Ele estava morando, ele estava solto há quanto tempo? Ele estava morando num local, assim, longe de qualquer suspeito. Eu estou falando para vocês, eu não lembrava do nome dele. Se ele entrasse em contato para fazer massagem, eu achasse que ele fizesse, não sei. Qualquer mulher poderia cair numa situação como essa e ficar vulnerável ao criminoso, né, doutor? Não, com certeza ele vai te responder, só lembrando, Isabelle, que ele não utilizava o nome dele de Mateus, né? Ele utilizava outros nomes nesses crimes que ele vinha promovendo. Agora, por exemplo, ele utilizava o nome de Fernando. Mas em cima do que a Isabelle falou com o senhor, doutor, qual a resposta em cima do que ela perguntou para o senhor? É importante frisar que essa participação e a comunicação das vítimas na delegacia é fundamental. E foi por tal motivo que nós conseguimos, junto ao plantão judiciário, no sábado, uma prisão preventiva dele, demonstrando a contumácia dele e demonstrando que, em liberdade, ele vai voltar a delinquir, e o judiciário acatou a nossa representação por prisão preventiva, ele está preso preventivamente, esperamos que assim ele continue. Ele residia com a mãe dele nesse apartamento, foi preso e não demonstrou qualquer tipo de surpresa, e é importante, isso, que as vítimas elas compareçam à unidade policial, seja a 13ª ou outra unidade policial mais próxima, que elas serão acolhidas, e eu gostaria até de destacar que elas foram atendidas por um policial homem aqui que teve um atendimento excelente com elas, se sentiram acolhidas, e isso traz uma robustez no depoimento e na investigação. Muito importante, Isabelle, o que você falou, que antes de criticar ou apontar essas mulheres e as demais que podem ter sido vítimas, foram vítimas de um agressor sexual. E já há investigações contra ele também de estupro. Então, ele sim é investigado como um criminoso. E a mulher tem o direito de fazer, você sempre fala brilhantemente isso aqui no SBT Rio, Isabelle, a mulher tem direito de fazer o que ela bem entender. Ela pode usar roupa curta, ela pode usar biquíni, ela pode fazer massagem, pode fazer o que bem entender, o corpo é dela. Mas se ela é vítima de violência, doutor Isabelle, ela tem que procurar a polícia. É nessa hora que vem o trabalho da autoridade policial para colocar atrás das grades esses agressores. Exatamente, deve procurar uma unidade policial mais próxima, relatar os fatos, e que serão apurados com o rigor necessário que o caso requer. A mulher ela tem o direito à sua liberdade, usar a roupa que quiser, da forma que quiser, e isso não pode ser visto de qualquer outro tipo de forma. Então é importante essa divulgação, porque nós acreditamos que há outras vítimas, pessoas que na verdade até podem pensar que aquilo não aconteceu, tal o absurdo da situação, e agora já podem ter ciência de que o que elas sofreram foi um abuso e não uma massagem. Doutor, eu vou falar como mulher aqui. A importância de você ressaltar que as mulheres que procuraram o ambiente policial, que em sua maioria é um ambiente masculino, e que durante muito tempo, não só os ambientes das delegacias, como a sociedade como um todo, passou por uma transformação de entender, por exemplo, aquela frase de mulher de bandido gosta de apanhar, ninguém gosta de apanhar. Não meta a colher. Hoje a própria Polícia Civil faz a campanha de meter a colher no casamento dos outros quando há violência. As delegacias criadas, então a importância de um delegado
falar que um homem atendeu e acolheu essas mulheres, que se sentiram à vontade para contar, porque contar é reviver o abuso. E eu imagino que não deva ser fácil. E quando você não é acolhida dentro da sua própria família, como muitas outras, só tem vocês para ouvir, porque senão algumas tiram a própria vida. Porque muita gente ainda fala, o que você fez por isso? Mas você foi fazer massagem para quê? Mas você posta na internet pra quê? Viu por onde ele entrou em contato com você? Pela internet, porque você se expõe, porque você virou alvo em potencial. E aí venho mais aqui falar pra você, doutor Ricardo. Quando você coloca, não sei se foi proposital, uma policial mulher pra trazer esse canalha com a mão pra trás, algemado, e fazer uma policial mulher descer com esse canalha, é uma prestação de serviço tão absurda. Não estou falando como jornalista apresentadora, estou falando como uma mulher observadora demais dos pontos e que sei como funciona a cabeça de uma mulher. É a segurança que traz para alguém que nesse momento, seja por ele ou por qualquer outro abusador, não se sinta, primeiro, abandonada pela própria família e, se for, não se sentir abandonada pelas autoridades. Porque é extremamente violento, uma questão da violência sexual, assediar, estuprar, seja o que for, ela não é uma violência que acaba ali. Ela é uma violência que atormenta, ela continua, ela é invasiva. Então todo esse cenário da prisão desse homem, reiterando que ele já tem passagem, reforça a importância dessas mulheres entenderem, e aí entra o meu papel. De que e eu acredito, doutor Ricardo acredita, doutor Marcelo acredita, o Caio acredita que não é apenas, não são duas da primeira vez, não são duas agora, amigas, que se uniram, são muitas, muitas outras que ele praticava, porque a gente conhece pela nossa profissão a cabeça desse tipo de gente, né, doutor Ricardo? Sim, com certeza. A mulher tem que saber que ela é vítima e, como vítima, ela tem que ser acolhida e que tem que ser cuidada, tratada, e quem praticou qualquer tipo de crime contra a mulher, ou contra qualquer outra pessoa, mas em especial contra a mulher, ele tem que sofrer a reprimenda do Poder Judiciário, como sofreu. E foi importante a participação de uma mulher policial prendendo ele, para demonstrar que a Polícia Civil ela tem homens e mulheres valorosos que estão aqui para servir e proteger. Doutor, tanto o senhor quanto a Isabelle ressaltaram agora há pouco que as vítimas chegaram a afirmar que ele teria tocado as partes íntimas dela. Então ele foi autuado por estupro, porque no momento que ele comete esse tipo de crime, já é caracterizado estupro, não é? Nós temos alguns tipos penais, e ele foi enquadrado no tipo penal da posse sexual mediante fraude, que é uma forma de crime sexual, porque o estupro tem alguns requisitos previstos na legislação. Então o enquadramento foi na posse sexual mediante fraude, que é um crime grave, tal qual o estupro, e ele está respondendo em concurso material, ou seja, são somas de pena. Então, pena de 2 a 6 anos, essas penas se somam porque são 2 crimes. E acho que é importante também, Isabelle, acho que você brilhantemente sempre fala isso, da questão da mulher prestar atenção, ouvir muito o que Isabelle Benito sempre fala aqui no programa. A mulher sendo vítima, ela tem de procurar a autoridade policial para evitar que criminosos sexuais como esses possam ser colocados atrás das grades. Isabelle Benito.